Isso aí, turma. Bom dia aí, domingão. A gente hoje aí com mais uma entrada ao vivo pelo Instagram, Desvendando Macaé Turismo. E a gentileza, numa parceria inédita aí, começando hoje, transmissões simultâneas. Hoje nós vamos apresentar um tema bem relevante, interessante, muito discutido, muito pedido. Nós vamos falar hoje sobre Carucango. Graziele Gueducci, dá aí um bom dia para a turma aí. Bom dia, pessoal. É isso aí, galera. E Rubem Pereira, violão sete cordas, memorialista. Bom, hoje a gente começa a falar aí de alguns temas assim pontuais, né? Programa direcionado a um tema. E a gente tá aí com Carucango hoje, né? É legal falar que Carucango tem várias escritas, né, para o nome dele, e acredito que nenhuma delas é a mais certa, né, porque é um vocábulo proveniente de uma língua africana, né, então alguns escrevem Curuncango, outros escrevem Caruncango, né, uns colocam K na pronúncia, outros escrevem com C, mas a mais divulgada, mais falada, a que parece ser a mais correta, é Carucango. Né? Um nome muito importante, de grande memória, grande história em Macaé e toda a região, né, de Macaé, e de uma história muito fabulosa, muito legal de se contar, né? Vamos lá, pensar. Antes da gente começar a aprofundar mesmo no assunto do Carucango, eu quero lembrar que quando a gente fala de turismo, não tem como falar de turismo se a gente não falar de cultura, de história, de identidade do lugar onde esse turismo está sendo desenvolvido. E é por isso que a gente está... Pode ir. E é por isso que a gente está aqui, acho que deu um... Não, estou só confirmando ali. Desculpa. Os mecanismos técnicos da transmissão, a gente tem que estar de olho. Vamos lá, pode continuar. Então, quando a gente vai falar de turismo, é importante que a gente fale de história, de memória, e Carucango representa uma personagem muito importante dentro da história do município de Macaé, né? O Carucango, ele deixa uma história que necessita ser sempre recontada. No momento então que a gente está atual aí, a gente precisa muito dar novos ares a essa história. É o momento de falarmos de uma maneira positiva, né, dessa personagem, porque muitas histórias que foram contadas durante muitos anos passados, elas ficaram com o ranço do preconceito, né? Com o ranço da falta de cuidado com aquele personagem, né? Ou aquela personagem, como preferirem. Eu acho até que chega a ser uma hegemonia europeia, né? Dentro do contexto histórico-cultural, porque hegemonia é a força mais poderosa. Dentro das três raças que aqui viviam, que eram os índios, os descendentes de africanos e africanos que eram trazidos, e os europeus, os únicos dessas três raças que sabiam escrever e dominavam a escrita eram os brancos. Os índios, eles eram multitalentosos, eles não tinham a necessidade de ter escrita, né? Os negros, quando chegam aqui, já eram metalúrgicos, eles eram tecnologicamente muito desenvolvidos, mas nenhum desses dois detinham a escrita, e quem escreveu essa história foi o branco. Então a gente tem que lembrar sempre que, por mais que tenha sido importante haverem esses registros, o ponto de vista que vai estar sendo mostrado dentro da história sempre vai ser o ponto de vista europeu. Existem muito poucos escritos, né, indígenas contando sua história, e muito poucos escritos também de descendentes de africanos, né, afrodescendentes e dos próprios africanos registrando a sua estadia no Brasil na época escravocrata, né? Então é importante pensar que o Carucango, ele é muito colocado como um vilão na história, como um facínora, um ladrão, e na verdade ele é que foi roubado do seu povo. Ele vem de Moçambique, né? E ele era um príncipe, ele era de uma linhagem nobre lá, né? E aqui ele foi submetido a chicotadas, a castigos físicos, caso ele não obedecesse à vontade do outro, né? Caso ele não desse o seu próprio sangue pelo outro, ele era submetido a castigos. Então, o olhar do negro sobre isso que o acomete é um olhar de injustiça. Se a gente for avaliar bem, realmente, né, quem gostaria de estar na pele de um príncipe que se torna escravo e passa a tomar chibatadas? Qualquer um, né? Qualquer ser humano escravizado. Muito mais
tendo esses castigos físicos. Então a gente tem um olhar muito diferente do Carucango, a gente o vê como um grande guerreiro, né, um lutador, né, um libertador dos seus povos. Ele era tido como feiticeiro, era muito respeitado pelos outros negros, e ele constituiu o maior quilombo do estado do Rio de Janeiro, né, considerando, quiçá, um dos maiores do Brasil, considerando que aqui era das pessoas que queriam a sua liberdade mesmo e queriam poder usufruir da vida dentro do seu próprio entender do que é bom e do que é ruim, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que a gente empreende esse projeto Desvendando Macaé, porque são diversos personagens merecendo, necessitando ter um novo filtro na sua história, um novo olhar, um olhar mais humanista, um olhar de 2020, entendeu? Atualizado. O Carucango, é interessante a gente pegar a história dele e falar o seguinte: ele é adquirido pelos irmãos Pinto, que tinham fazendas entre o distrito do Frade e a freguesia de Neves, que é o atual Córrego do Ouro. É na região que passou a ser chamada de Clubixás, né? E esses irmãos, eles adquiriram esse escravo, como diversos outros, em Macaé. E é bom a gente pensar também que ali pela primeira década, né, o Carucango certamente ele é comprado ali na virada dos 1700 para os 1800, né, século XVIII para o XIX. E ele é comprado num porto de grande movimentação de escravo, né, o que também depois vai ajudar ele a ter muitos companheiros na luta junto com ele, é justamente esse numeral enorme de escravos que nas terras aqui de Macaé tinham e eram comprados no Porto da Concha, eram comprados na Rua da Praia, né? Eles ficavam estocados em grandes casarões, em grandes armazéns na Rua da Praia. Porto do Limão também. Inclusive de pessoas conhecidas, né? Que se tornaram condes, viscondes, seus filhos se tornaram, né? Um caso célebre de traficante de escravo, que anteriormente ele era contratador de diamantes, né? E ele vem quando o diamante e o ouro começa a sumir em Minas Gerais, né? Pelo excesso de tiragem que fizeram. Em 1799 é um ano marco que o ouro e o diamante começa a ficar raro, a rarear. E aí esses caras resolveram bandeirar pelo Brasil, rodar o país, pegar boas plagas. E Macaé foi uma plaga muito importante para o cara que estava saindo do tráfico de diamante, de ouro, e já passando para o tráfico negreiro, para o tráfico de escravos, que foi uma passagem muito tênue, mas foi o que rolou mesmo na época. E aí o Francisco José Domingues, né, que é o cara que construiu aquele casarão que recebeu inclusive o imperador em 1847, ele construiu aquele casarão onde hoje é o Centro Cultural do Legislativo, a Câmara Antiga de Macaé, a Prefeitura Antiga de Macaé, ali entre o Calçadão e a Rua da Praia. Ele constrói aquele casarão ali a partir de 1837, mais ou menos 10 anos antes de receber o imperador, a partir do grande volume de tráfico de escravo que ele fez. Ele passa de traficante de diamante e ouro. Por que traficante? Porque ele trabalhava às bordas do governo. Ele entregava o quinto? Certamente ele entregava, mas ele ludibriava isso, tanto que ele era traficante, né? Era diferente do termo, os termos que se usavam naquela época são as mesmas palavras, mas para distintas finalidades, né? E aí o Francisco José Domingues, ele sai de traficante de pedras preciosas e migra para o tráfico escravagista e monta a base em Macaé, né? Vem morar em Macaé, monta sua base, constrói seu armazém, domina muitas terras, toma conta de muitas terras, fazendas. E esses escravos que chegavam em Macaé eram escravos não contabilizados na chegada do Rio de Janeiro. Eles chegavam e eram vendidos no Porto de Macaé por outros traficantes que não queriam saber de governo nenhum. Eles não vendiam à mercê de governo, de império, de nada. Eles faziam de uma forma paralela. Eles faziam tráfico mesmo de pessoas, tráfico humano. Então o Carucango, né, ele é comprado nesse porto em Macaé, que vendia para Carapebus, que tinha muitas fazendas, Quissamã, e para a região aqui serrana de Macaé.
E ele, vindo de Moçambique, com essa linhagem nobre que a gente sabe, ele, desde que ele chegou, ele não aceitou aquele trabalho forçado, desumano, e ele ficou logo visto como um escravo fujão, que lutava, rebelde, logo no início, assim que ele chega, e ele passa a sofrer muitos maus tratos. No relato dele tem as diversas vezes que ele foi para o tronco sofrendo bacalhau. O bacalhau era uma peça que se usava toda entrecortada para bater nas costas do escravo e deixar, além das marcas da batida, lanhaduras, né? Rasgava as costas dele toda. Então ele foi visto diversas vezes, já sendo respeitado por seus companheiros, diversas vezes no tronco. E aquilo só aumentava a gana dele de fugir, levar uma turma e fazer um novo Eldorado na vida dele. Se puder voltar para a África seria ótimo, mas aqui ele já conhecendo as terras onde ele estava, né, porque ele estava na região serrana de Macaé, trabalhando nas fazendas dos irmãos Pinto, então ele já começou a descobrir as trilhas, os caminhos, viu que era muito grande essa região, não tinha-se o domínio total de toda a região, tinha lugares ainda inóspitos, lugares virgens, e é aí que ele saca que ele pode fazer uma fuga e reunir outros escravos. Então depois de sofrer muito no bacalhau, de ficar no tronco noites e noites, ter que trabalhar de sol a sol e estar ali acabado, machucado e tendo que ser trabalhando forçada, paulada, esse ser humano, né, essa pessoa, ele foge. Além do mais, ele era líder, né, espiritual da turma que estava com ele, líder religioso. Quer dizer, o pessoal prefere nos livros antigos chamá-lo de feiticeiro, né? Mas era como conseguiam ler ele, assim que os brancos liam aquele cara, um feiticeiro, né? um macumbeiro, né? Você vê só quantas coisas carregadas. E ele, enquanto líder daquele pessoal todo, ele empreende fuga, ele empreendeu mais de uma fuga. Foi pego, foi trazido de volta, foi surrado, quase mataram ele. Mas aí ele depois consegue uma fuga, né? E nessa fuga ele já mancomunado com outros escravos, junta uma turma. Ele já devia estar todo mundo sabendo da gana dele em juntar uma turma e fazer um lugar para ser livre, que eles mesmos nem chamavam de quilombo, né? Era as forças que davam esse nome aos pretos, aos negros, aos africanos, né? Aos escravos que fugiam e se juntavam. E nessa luta toda dele, ele empreende uma fuga, que ele é feliz, junta uma galera e some, desaparece. Ninguém mais teve notícia. Essa é a história inicial do Carucango. Chegado no porto de Macaé por Moçambique, comprado, né, provavelmente das mãos do traficante Francisco José Domingues, e trazido pelos irmãos Pinto, junto com diversos outros escravos, para região da Serrana de Macaé. Região do Frade. Região do Frade, né? A Fazenda Santana ficava no Frade. O irmão dele, que tinha fazendas também na região ali, que hoje é Glicério e tal, Córrego do Ouro. E eles tinham, né? Essa família era uma família que tinha muitas coisas de fazenda, muito numeroso o número de escravos que eles tinham, as plantações. Uma coisa que a gente gosta de falar é o seguinte: quando você estiver viajando para a região serrana, se pegou aquele busão, pegou seu carro, sua bicicleta, sua moto, veio para a região serrana, quando você passou do trevo e adentrou de verdade a região serrana, tudo que você vê que é pasto hoje em dia era plantação. Tudo, sem ponto de dúvida nisso. Todos os lugares de pasto na vista que a gente tem, no visual das montanhas, tudo isso era plantação de café, plantação de feijão, né? Milho, diversos produtos. O café foi o que mais graçou, mas tinha arroz, e você vê que essas montanhas que hoje viraram pasto, elas estão todas entrecortadas, que era uma técnica na época chamada de técnica chinesa, de você entrecortar todo o terreno para você poder plantar em pequenas, como se fossem pequenas trilhas, que fossem mais estratificavam todo o terreno. Essa é a técnica chinesa que foi muito utilizada aqui. E aí o Carucango vem para essa região, empreende fuga, a sua fuga já feita, fugiu. Outros escravos também da região fugiram junto, certamente, que sumiram outros escravos. E aí começa a acontecer o quê? Começa a acontecer invasões na madrugada, em fazendas, saques.
né, da produção, seja de roubo mesmo de escravos. Eles achavam que alguém estava roubando os escravos, mas na verdade os escravos estavam fugindo na calada da noite com o bando que vinha para chamar na senzala e empreender fuga. Na verdade, eles tinham todo um uso de uma inteligência para poder realizar. Eles sabiam onde estavam os escravos, quais eram as fazendas que tinham mais escravos. E nisso os escravos, quando combinavam de fugir, já iam juntando coisas que eles iam conseguir levar. Ia vir tipo quantos? 15? Dá para levar quantas sacas, né? E aí o que chamou a atenção para que alguma coisa de muito forte estava acontecendo? Né? Já estava a boca miúda correndo a informação de que as fazendas a gente está sendo saqueado, a gente tem o que está acontecendo alguma coisa. E aí uma noite a fazenda do próprio Francisco Pinto, né? Que era o dono dele. Que era o Francisco não, Antônio Pinto. Francisco Pinto era o irmão dele. O Antônio Pinto tem a fazenda invadida e toda a sua família degolada. Toda a família degolada, quebraram tudo. Quem não quis ir embora com ele foi degolado dos escravos. E ali se chamou a atenção para a possibilidade aquele escravo feiticeiro que eles falavam, aquele cara que tanto queria fugir, que tanto sofreu maus tratos. Será que não foi ele que fez essa vingança com a família Pinto? E acabou a terra arrasada total, acabou com tudo. Os escravos que fugiram foram embora com ele. Quem não quis ir foi morto e ficou ali, assim como toda a família Pinto, da parte do Antônio, né? Então isso cria uma grande comoção em toda a região da Freguesia das Neves, do Frade. Logo chega a Macaé e começa-se a falar, a empreender ali milícias particulares, começar a mandar cartas para o governo do estado, né, para a província, pedindo ações, porque chegou ao ponto de, além de ter saques, de ter outras coisas, a chacina que estava acontecendo, pessoas morrendo. E eles sabiam que eles poderiam ser as próximas vítimas, então eles começaram, os grandes fazendeiros, se mobilizar e pedir uma assistência ao Império, né, que o Império lhes desse, tanto tomasse consciência, né, eles dessem o apoio tipo militar, como... E aí a gente está falando aqui de antes de 1830, porque a primeira informação oficial de número que chega é um mandado expedido pelo governo provincial para o doutor Antão de Vasconcelos, que era delegado na comarca de Macaé, para empreender um grupo para poder procurar esses negros fugidos. Então isso foi bem depois, antes de chegar em 1831, que tem esse documento, ainda continuou acontecendo as invasões, né, nas fazendas, e numa dessas invasões a ficha caiu completamente para todo mundo. A fazenda do irmão do Antônio Pinto, Francisco Pinto, tinha alguns escravos, e entre eles tinha o escravo Domingos, que era um meninote, devia ter 18 anos, 17, mas ele já era amaziado com outra escrava. A escrava Josefina. Eu até anotei isso aqui porque eu não queria esquecer esses nomes. O Domingos e a Josefina, eles estavam uma noite lá na senzala, né? E de repente um grupo chegou na alta madrugada e começou a bater na parede, chamar, né, o Francisco Pinto. E ela, Josefina, que já conhecia o Carucango, quando ela olha lá pela senzala, que ela vê que era o Carucango junto com o bando. Eles bateram com tanta força na parede da casa, a casa era de pau a pique, mas bateram com tanta força, né, que a parede caiu. A parede da casa cai, a escrava corre por trás com muito medo, né, pega a espingarda e entrega pro Francisco Pinto. Francisco Pinto soltou o tiro em cima do bando, acertou, ela viu, porque a Josefina conhecia muito bem, ela relatou isso, ela viu que aqueles tiros que foi dado pelo Pinto lá, acertou no Carucango, que era ele que estava lá, e o tiro pegou pelo pescoço, pelo peito, pelos braços. E aí eles, sem saber quantas pessoas dentro da casa, né? E aí ali ficou a certeza de quem estava comandando aquele bando, quem estava comandando aquele pessoal todo era o Carucango. E aí as coisas já se amoldaram. Opa, os negros fugidos estão comandados pelo feiticeiro,
né? Essa informação já foi para todos os lados, começou-se a juntar mais fazendeiros, mais milícias, e foram em direção a buscar por essa região toda, que é uma região muito grande, né? Com muitos promontórios, muitas cachoeiras, né? Matas. Lembrando que nessa época o município de Macaé abrangia os outros municípios, que hoje são municípios, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus, e esse local, né, para onde o Carucangu vai, era dentro de Macaé, dentro dessa serra, mas mas outro distrito. É importante falar que nessa noite aí que ele é alvejado com tiros e ele grita lá: ó, meu branco, vem cá, meu branco, voltarei, hein, voltarei aqui para fazer justiça. Ele faz um brado, né, gente? Ele faz um brado ali, né, levanta ali uma coisa: a gente vai voltar. Uma ameaça. Vamos voltar, uma ameaça. E aí a gente vai ajustar nossas contas, ele ainda deixa isso no ar. Isso causa um medo e aumenta mais ainda a gana de quem queria pegar ele. Então já estava sendo falado, até que em 1831 sai esse documento aí, mandando o doutor Antão de Vasconcelos ir atrás dele, com as milícias que forem necessárias, as forças, tudo que fosse necessário. Então eles saem atrás, né, não conseguem encontrar. Foi uma coisa que durou anos, durou assim, um bom tempo. De busca, né? Foi uma longa Não busca. foi fácil, até que um dia eles conseguem capturar um negro quilombola, né, que vivia no quilombo. Eles capturam um negro que dá para eles. Inicialmente, alguns negros foram capturados e deram o lugar errado, né? Deram que era lá no quilombo que tinha lá na região de Casimiro de Abreu, né? Que é um lugar que é um quilombo de suíços, né? Deram que era lá. Alguns livros até contam isso. Alguns livros falam que o quilombo ficava lá naquela região entre Friburgo e Macaé. Não era. Aquilo foi algum escravo que foi pego e falou isso e mandou eles para outro quilombo, né? E eles rodam e certamente já era fugido, já vivia. Né? E aí essa história, nesse momento a história é contada pelo branco. O escravo é pego e ele vai lá entregar. Não acredite que foi assim, não. Esse escravo foi pego, foi torturado e depois de muita tortura ele dá o caminho, né? Então eles com essa informação privilegiada, com uma turma grande, eles sabiam que lá devia ter cerca de 200 escravos, é o que eles imaginavam. E que eram todos guerreiros. Ou mais, bravos, né? Mais, porque foram muitas fugas que aconteceram e se eles tinham a conta dessas fugas todas, foi todo mundo pro quilombo. Então eles chegam lá, acham muitas roças de milho, mandioca, muitas roças, muitas árvores frutíferas. Eles acham ali um sítio muito bem trabalhado, muito bem tratado, e sobre 3 pedras enormes, uma choupana. Aí eles ficaram desconfiados. Opa, calma aí. Se tem pelo menos 200 almas aqui, eles não chamavam de almas porque eram negros, né? Eu vou chamar de alma. Se aqui tem, né, cerca de 200 almas, onde que estão esse pessoal? Só tem uma choupanazinha no meio de 3 pedras enormes. Tem algum mistério aí. E aí eles passaram a noite ali esperando aquela tocaia, fizeram uma tocaia, até que eles se posicionaram e deram alguns tiros para poder chamar a atenção deles. Nisso que eles deram esses tiros, né, essa milícia que estava com o doutor Antão de Vasconcelos, diversos fazendeiros, inclusive a família Pinto, né, o que sobrou da família Pinto, o irmão dele, né, que queria estava lá. Então eles dão alguns tiros e são respondidos com uma artilharia enorme. Aí eles ficaram apavorados, eles viram que eles estavam mexendo ali num vespeiro, mas tiro de tudo quanto é lado, porque quando eles invadiam as fazendas, eles roubavam as armas, as espingardas, tudo que tinha dos feitores, né? Tudo que eles podiam pegar, eles pegavam nesse sentido para sabiam que eles estavam numa guerra. E eles utilizavam outra invasão aquilo para pegar mais armas. Então eles respondem com muitos tiros e são rechaçados pela milícia. Nisso a porta se abre e diversos negros saem correndo com armas em punho, atirando para tudo quanto é lado. Dezenas saíram ali atirando e a porta ficou lá aberta. Depois que essas dezenas saíram, foram mortos, porque a milícia estava muito bem armada, tinha muita gente. Eles passaram a noite se estratificando em diversos pontos em frente à choupana. Estrategicamente. Então, quando eles saíram, por mais que saíram 10, 20, 30 correndo dando tiro, 3 locadamente,
eles atiraram na certa, eles foram matando os caras na certa, e depois disso mais negros saíram atirando, outros saíram com um pedaço de pau, até que rola um silêncio. E no meio daquele tiroteio todo, desse silêncio, aparece uma figura lá de dentro, né, que é o ponto alto dessa história, que é o Carucango, né? Enfim, aparece o Carucango, só que ele aparece vestido com um hábito sacerdotal preto, uma roupa de padre. Ele vem vestido de padre e com um crucifixo no peito aqui, crucifixo enorme, as mangas longas, né? Se vocês repararem, quem está em Macaé e tiver essa oportunidade depois que passar essa fase aí nossa de quarentena, a gente mesmo, nós vamos levar vocês até lá. Tem um crucifixo enorme em cima da porta da entrada da banda Lira dos Conspiradores. Dizem que aquele crucifixo ali é uma cópia exata, de tamanho e tudo, do tal crucifixo que estava com Carucango. Porque essa banda centenária, ela surge a partir do abolicionismo, né? Então eles valorizam os negros e usaram como símbolo, né, uma réplica dessa cruz que ele usou enorme, que era toda de ouro. Então quando sai aquela figura com hábito sacerdotal, eles param, certamente até o comandante deve ter cessar fogo, e eles querendo entender o que era aquela cena, né? Uma cena assim para chamar atenção. Então quando ele sai com hábito sacerdotal, aquela manga enorme, cabeça baixa e vai em direção a uma pessoa, eles ficam parados, estatalados, todos sem reação perante aquela cena. E aí em direção a quem ele vai? A quem? Ao filho do seu antigo dono, né? Que não houvera morrido naquela chacina que ele promoveu, mas estava ali junto com diversos capitães do mato dele, todo mundo ali babando de raiva. E paralisado, ele vai em direção a esse menino, esse jovem que estava ali. Assim, ó, com as mãos ele assim. Ele estava abraçado, né? O crucifixo aqui com a mão dentro. E uma das mãos ele tira de dentro do hábito, do lado do rapaz, uma arma de 2 canos e dá os 2 tiros na cabeça do rapaz, do Pinto. Um dos filhos do dono dele, do né? Do proprietário dele. Do proprietário dele, que era o Francisco Pinto. É uma história muito emocionante, gente. Então ele, aliás, nesse momento que ele faz isso, o pessoal de paralisado, sem saber o que fazer, parte para uma grande violência para cima dele, né? E aí toda a tropa cai em cima dele de tiro, despedaçaram ele. Ele foi completamente esquartejado. E aí eles empreendem para dentro da casa lá e descobrem que na verdade aquela casa que aparece no meio das pedras é só uma máscara. Uma fachada. Uma fachada, porque ali era um buraco, um túnel enorme no meio daquelas pedras, era uma caverna. Uma caverna, uma gruta. Então eles metem a cara lá, vê que tem uma gruta, tem um negócio muito feio e começam a atirar naquela gruta. O Carucango lá fora já despedaçado. E aí começam a surgir muitos negros, muito grito de criança, muitas mulheres. Se rendendo, já saindo. E aí o pessoal começa a se render e eles acabam descobrindo que as mulheres, pelo menos elas, né, disseram para se proteger, isso, né? Que elas estavam ali forçadas, né? Elas eram roubadas, elas não queriam fugir das suas fazendas, mas elas eram incessantemente roubadas e levadas para o quilombo. As que estavam grávidas ou eram mortas ou tinham seus filhos mortos, porque Carucango tinha uma frase que era muito forte, né? Que era a nossa raça não merece ser reproduzida aqui, que a gente não merece ser escravo de branco. Então ele, seu povo todo, toda mulher que ficava grávida, ele abortava e acabava com aquela história de gravidez. Não que ele desse abortivos, não. Né? Ele deixava a pessoa ter filho e desfazia daquele filho como uma maneira de mostrar para todas as escravas que essa frase dele que era muito forte, que ficou para a história, uma coisa tão forte que nos relatos depois que foram feitos, essa frase ficou: nós não merecemos ser escravos, portanto não reproduziremos, não nos reproduziremos aqui. Porque na verdade, se para ele já era ruim ser escravo, imagina pôr um filho no mundo para ser escravo, né? Então aí, já nascer na condição escrava. Dessa forma aí é que conseguem acabar com o quilombo, né? Os escravos foram todos mortos, à exceção das mulheres e das crianças, poucas crianças que tinha, porque também ele precisava de força que renovasse ali o plantel dele para trabalhar. Era um trabalho muito grande naquele quilombo,
Não se engane, ele tinha roças enormes, bananais enormes, casas de farinha, tinha coisas assim. É porque era muita gente, eles precisavam de subsistência. E eles eram muito laboriosos, né? Pessoas muito laboriosas que, trabalhando pelo ímpeto deles, pela felicidade e liberdade deles, eles trabalhavam muita abóbora, muito feijão, muito café, apesar que muitas coisas eles passaram a plantar só para subsistência deles mesmo. Eles não tinham como vender aquilo, eles não tinham como fazer muita troca, e eles faziam por subsistência pura e para não precisar de mais ninguém. Então essa história acaba dessa maneira horrorosa, né? O Carucango é morto, esquartejado, e ele acaba sendo colocado. As partes dele são colocadas em diversos pontos da região serrana de Macaé, diversos pontos da região. A cabeça fica num lugar, o tronco fica em outro, braço em outro, perna em outro. É uma forma assim de demonstrar. As grandes fazendas que tinham escravos foram os pontos principais que eles colocaram para a escravaria ver. Olha o que acontece com quem foge, olha o que acontece. Quem tenta se rebelar contra nós. Então é uma história que, na verdade, ele foi violentado desde o início, né? O ser humano, o Carucango, foi violentado desde o início e acaba morto, violentado, esquartejado. E essa coisa de esquartejar nesse tempo aí era lei provincial, era lei que tinha no país. Era uma lei que advinha das leis europeias antigas de direito, e que aqui a gente tinha isso, de esquartejar o morto, deixar ali pessoas que eram condenadas à morte, até chegar na forca, eram muito torturadas, né? Então, olha aí, como a gente até hoje tem muito disso no nosso país, né? E advém dessas coisas que era lei, isso era uma lei, Um facínora, como ele foi tratado na época, tinha que ser esquartejado, uma pessoa que ia contra as forças, né, pungentes, as forças que eram oficiais, né, tinha esse fim, né? Então o Carucango é uma história assim, forte, muito forte, que merece muito que a gente atualize sempre essa história. Sempre é bom contá-la e é sempre bom passar ali, tirar uma arestazinha dos ranços que foram sendo colocados durante os anos, né? Ele foi um defensor da sua raça, foi um guerreiro, né? Um grande guerreiro, um grande defensor da liberdade, um cara que foi abolicionista antes de existir a abolição, porque o movimento dele era um movimento contra a escravidão. E nesse movimento contra a escravidão entrou na reta dele ali a família Pinto, né? Se a família Pinto não tivesse comprado escravos, não ia acontecer nada com ela. Mas como ela, além de comprar o escravo, ainda surrava os escravos no bacalhau diariamente, ele ficou com raiva pela situação dele e pelo que ele via. Porque quando ele fugiu, ele sabia exatamente onde ficavam as fazendas que causavam as grandes violências contra os escravos. Então ele pontuou nessas fazendas, nesses senhores, né, criou malta para exatamente invadir as fazendas dos mais violentos, dos capitães do mato, mais facínoras. Eu gostaria até de fazer uma observação aqui. Justiça com as próprias mãos. Darwin esteve no Brasil por 2 vezes, né? Ele percorreu Pernambuco, alguns lugares do Nordeste e no Rio de Janeiro, inclusive esteve aqui na Serra Macaense. Quando Darwin sai do Brasil pela 2ª vez, ele diz que nessa última fazenda que ele ficou, até que os escravos não eram tão maltratados, mas que ele jamais queria pisar novamente em terras que tivessem escravidão. Porque ele era branco, ele era um nobre europeu, mas o que ele viu aqui, né, ele como naturalista, como uma pessoa irlandesa, né, um observador, sabendo que aquilo ali era um ser humano, ele não conseguia conceber, mesmo sendo um nobre europeu, que um ser humano fosse daquele jeito. Então ele escreve no livro dele, né, que ele jamais quer pisar novamente em terras onde existe escravidão. Então, assim, poucas pessoas foram as que se levantaram contra a escravidão, né, ou a favor do abolicionismo, exatamente porque achavam que isso trazia muito prejuízo para a economia mundial, né, porque esse trabalho forçado, principalmente no Brasil, né, que foi um dos países que mais recebeu escravos, isso que a gente está falando dos que foram contabilizados e desses que vieram através de tráfico, que não passavam por um processo administrativo mesmo de contabilização. Aqui em Macaé a gente tem diversos relatos de galiotas com 3.000 escravos sendo apreendidas no Porto da Concha, que foi apreendida pelas forças, né? Fora as que não foram. Era apreendida uma, mas 20 conseguiam chegar ao litoral,
né? E depois aconteceu o seguinte, uma fase posterior a essa, porque a gente está falando aqui de 1830, 1840. A partir de 1840, 1850, começam a ter leis, né, por conta da pressão da Inglaterra, que não foi uma pressão porque eles eram humanistas e eles queriam... Não, eles tinham interesse que as colônias deles produzissem mais do que o Brasil, e o Brasil estava com uma produção imensa por conta justamente da mão de obra escrava. Então eles começam a pressionar o Brasil para acabar com a mão de obra escrava, não porque eles eram humanistas, mas porque eles queriam que o Brasil se enfraquecesse, né, a produção fosse menor, fosse mais equilibrada, e as colônias deles conseguissem ir à frente. Lembrando que nessa época a economia mundial se baseava na agricultura, na pecuária, né? Então eles fazem uma pressão muito grande no Brasil, que começam a fazer leis para acabar com o tráfico de escravo. E essa lei acaba que cria, na verdade, né, cria o traficante oficial, né? O cara que já vendia antes, ele não para de vender. Ele para de entrar lá no Porto do Rio com os escravos. Aí ele passa a parar em Cabo Frio, Rio das Ostras, Saquarema, Paraty, Macaé, Campos. Apesar que o litoral de Campos não é tão bom, mas o de Macaé, ali em Itapebuçu, desceu muitos escravos. Muitos escravos. Na época Itapebuçu também fazia parte de Macaé. Em Rio das Ostras, no Porto da Concha, em Macaé no geral, na Praia do Pecado em Macaé, né? Muitos escravos eram trazidos. A Ilha do Francês, que era um grande porto. Eram trazidos e ficavam vendidos aqui, né? De uma forma escondida, porque se passasse de Cabo Frio para lá, as esquadras inglesas, a partir de 1850, passou a dar em cima e não deixar mais passar galeotas, navios escravos para não de tráfico de escravos mesmo, e muitas fazendas aqui se aproveitaram disso, porque você comprar mais barato, no navio, no trapiche que tinha lá na Praça Mauá, lá era mais caro, lá era um leilão de escravos, lá nesse momento já estava sendo proibido isso, era cada vez mais raro e acabou sendo sim limado pela lei provincial o tráfico oficial de escravos, mas não acabou a escravidão. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar por aqui, porque daqui a pouco a gente entra com outro programa ao vivo, né, uma série do Desvendando Macaé pelo Facebook. Nós estamos durante a quarentena todos os dias fazendo uma série ao meio-dia no Facebook. Aqui no Instagram a gente vai estar definindo ainda qual é o melhor horário. Lá a gente faz um outro tipo de programa também, falando de história, memória e turismo, patrimônio e personagens ilustres, contando a história de Macaé, que vem correndo junto com a história do Brasil, considerando que o Rio Macaé era uma divisão de capitanias hereditárias. Então, Macaé tem um conteúdo histórico, cultural, patrimonial muito rico, e é isso que a gente quer aqui dividir com vocês dentro dos estudos que a gente faz para os nossos roteiros, né? A gente precisa ter um estudo aprofundado sobre todos os assuntos, porque quando a gente vai fazer um city tour, quando a gente vai passear no Parque do Jurubatiba, vai para a ilha, né, para o Arquipélago de Santana, a gente tem a necessidade de colocar uma contextualização dentro desses roteiros, e é estudando que a gente, né, enche, né, esses roteiros de informação. Depois da quarentena a gente vai estar aí também colocando um calendário de roteiros nas ruas, né, e quem quiser conhecer... E é isso aí. Nossa página do Facebook é Desvendando Macaé. A gente está estamos começando a utilizar a nossa página do YouTube também, né? Então a gente pede que vocês nos ajudem se inscrevendo. A gente ainda não tem muito conteúdo porque a gente está bolando uma coisa muito legal para fazer lá. Lá no YouTube, No YouTube só dá para fazer live a partir de 1000 inscritos, é por isso que a gente pede que vocês ajudem a gente a compartilhar essas informações, o nosso trabalho, né? Se vocês quiserem entrar na nossa página, vocês vão ver muita foto, muita informação. A gente faz um artigo semanal para um jornal aqui da região, que é o Diário da Costa do Sol, né? Se você for no site deles, cliquediario.com.br e procurar em arquivos, você vai ver artigos, vários textos nossos lá que contam também a história de Macaé e vários fatos, né? E cada dia que a gente estiver aqui no Instagram e na Rádio Gentileza, a gente vai estar levantando um tema e discutindo sobre ele e se aprofundando. E agora eu vou fazer um recado para a galera da Rádio Gentileza, então... Entrem na nossa página no Facebook, Desvendando Macaé, e no Instagram, Desvendando Macaé Turismo. Curtam,
sigam, convide os amigos para curtir e seguir também, para todo mundo poder ter acesso a essas histórias. Nós temos uma rede grande também no Facebook, né, que é uma rede que tem o Observatório da Memória Macaense, a Livraria Memória Macaense, a página Memória Macaense, a página Rubem Pereira, o Cucuruma, Ocupação Cultural das Ruas de Macaé, Acervo Antônio Álvares Parada, Segundo Centenário de Macaé, página Benedito Lacerda e a página Viriato Figueira da Silva. É uma rede bem extensa e a gente está alimentando essas redes com essas lives nossas. A live de meio-dia, que todos os dias acontece no Facebook, a gente depois compartilha em toda a rede. Então entre lá, convide os amigos para curtir também, para seguir a gente. Deixo aqui um grande abraço para a galera do Bar do Jorginho, para Jonathan, para a turma toda lá. Marquinhos, um abraço obrigada. Aqui para Marquinhos também, da Rádio Gentileza. Um abraço aí para os nossos amigos da Prensa de Babel, que fez uma matéria que está sendo um sucesso. Valeu, galera. Nossa amiga também, Daniela Bairros, grande jornalista de Macaé. Sua linda, te amo. Que está fazendo aí diversas matérias com a gente no diário também. Isso aí, só temos o que agradecer nesse domingão, mais uma semana começando. Bom, e a gente também força total. Lembra aqui, antes de finalizar, que o nosso trabalho é um trabalho por amor. Amor é Macaé, né? A gente faz esse trabalho de forma voluntária, independente. Eu falei até ontem na live lá do Face, nós não arrecadamos nenhum tipo de pecúnia para isso, porque nós queremos que você conheça Macaé e se apaixone por Macaé, assim como nós conhecemos e nos apaixonamos, tá? É compartilhar amor mesmo. Um beijo e a gente se vê na próxima live, galera. A gente anuncia aqui na rede quando que vai acontecer a próxima live. Valeu, Rádio Gentileza! Valeu, Rádio Gentileza!